O período colonial teve início quando o governo português enviou ao Brasil a expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. O intuito dessa missão, era demarcar território e administrar a colônia. Esta missão teve fatos marcantes, como a fundação da Vila de São Vicente em 1532. Ela foi fundada por Martim Afonso de Souza conforme ordens do rei de Portugal, Dom João III, em novamente 1532. Outro fato marcante foram as capitanias hereditárias, que teve duração de 1534 até 1548. Basicamente, o Brasil foi dividido em várias faixas de terra que foram entregues para os donatários. O objetivo das capitanias era povoar e administrar a colônia. Porém, as capitanias falharam e logo em seguida foi criado o sistema de governo geral, em 1548. No Brasil Colônia, Portugal vai implantar uma nova forma de governo chamada de governo geral. Foi criada especificamente em 1549 com o objetivo de substituir os donatários no comando das capitanias. Seus governadores foram Tomé de Souza, Duarte de Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza era militar e administrador português e veio com várias esquadras e com vários funcionários para o Brasil. A sede do governo dele foi na Baía de Todos os Santos, assim tornando Salvador a primeira capital do Brasil. A principal tarefa do governador-geral era garantir a posse dos territórios para os portugueses, enfrentando as invasões de outros povos europeus e fundando vilas. O outro governador foi Duarte da Costa. Ampliou a presença dos padres jesuítas no Brasil. Ele criou a cidade de São Paulo. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral. Quem se destacou junto com ele foi seu sobrinho, Estácio de Sá, que se destacou pela luta contra as invasões francesas, e assim fundou a cidade do Rio de Janeiro. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil pelas mãos de Martim Afonso de Souza em 1533. As primeiras capitanias hereditárias foram Pernambuco, Bahia e São Vicente, sendo Pernambuco tendo 30 engenhos-baguê, Bahia com 18 e São Vicente com 2 engenhos-baguê. A produção do açúcar consistia em moagem, que era feita depois da cana ser livre e preparada. Depois da moagem, obtinha-se o caldo de cana, que era direcionado para a casa das fornalhas, onde era cozido, resultando no melaço, que por sua vez era colocado em vasos de barro em forma de sino com uma pequena abertura na ponta. Depois que escorria, o açúcar nos vasos passava por um processo de secagem. Quando seco, era deformado, dando origem aos pães de açúcar. No final, o produto era colocado em caixas bem secas de madeira, com o nome do proprietário, o tipo do açúcar e o seu peso. Tais caixas eram enviadas para a metrópole. Toda essa produção ocorria no processo denominado de plantation. O sistema de plantation consistia em 4 pontos: latifúndio, escravismo, monocultura e produção para o exterior. Basicamente, esse sistema era colocar um escravo para trabalhar em latifúndio na produção de um só produto, que no caso é a cana-de-açúcar, o chamado monocultura. No final, era só exportar para o exterior. As entradas e bandeiras eram expedições que aconteceram no Brasil Colônia entre o século 17 e 18. As entradas eram expedições oficiais do governo que saíam do litoral para o interior do Brasil. Já as bandeiras eram expedições financiadas por particulares, com destino às regiões centro-oeste e sul do Brasil. As entradas tinham como principal objetivo diagramar o território brasileiro, frisando a região do interior para facilitar a colonização. Já as bandeiras tinham o propósito de descobrir minas de ouro e pedras preciosas. Os bandeirantes também tinham bastante interesse pela mão de obra indígena, e por isso, durante seu desbravamento, eles atacavam as missões jesuítas e capturavam os índios para vendê-los como escravos. Como tipo de bandeiras, nós temos as bandeiras de apressamento, onde eles entravam no sertão para capturar os índios e levá-los até São Paulo, onde os vendiam como escravos, como por exemplo a bandeira de Raposo Tavares. Temos também as bandeiras de prospecção, onde eles iam à busca de metais preciosos, como a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, e temos também as bandeiras de contrato, onde eles perseguiam os escravos fugidos e destruíam seus quilombos, como a bandeira de Domingos Jorge Velho. O ciclo do ouro foi a época cuja extração e exportação do ouro era tida como a principal atividade econômica no período colonial, tendo seu início no final do século XVII. A extração desse ouro fez com que um grande fluxo de pessoas saíssem de Portugal e do litoral nordestino e fossem para a região das minas. Com o intuito de garantir o controle sobre a extração e o envio do metal, a coroa instituiu inúmeros impostos. Como entre 1750 e 1770 Portugal se encontrava em dificuldades econômicas, a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil foi um motivo de esperança.
Em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, as jazidas de ouro descobertas foram divididas em lavras. Durante o auge deste ciclo, no século XVIII, milhares de pessoas foram para estas regiões. O enriquecimento fez surgir uma elite letrada. Vários filhos de exploradores de ouro puderam ser mandados para a universidade, onde entraram em contato com as ideias iluministas. A exploração aurífera passou a ser mais lucrativa na colônia. Por isso, aconteceu a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro, com o intuito de assegurar a fiscalização nas regiões de mineração. O ciclo do ouro teve repercussões tanto no Brasil como em Portugal e na Inglaterra. Para o Brasil, representou a mudança do eixo econômico do litoral nordestino para o interior e a mudança de capital. O enriquecimento da elite fez com que mais jovens pudessem estudar na Europa no momento em que o iluminismo se espalhava pelo continente. Em Portugal, o ouro possibilitou a construção de diversos palácios, e na Inglaterra, o ouro garantiu o pagamento de produtos manufaturados ingleses. O ciclo do ouro durou até o fim do século XVIII, quando se esgotaram as minas, em pleno desenrolar da Revolução Industrial na Inglaterra. Esse período representou o maior momento de controle do Brasil por Portugal. É importante lembrar que a corrida pelo ouro, as cobranças e os abusos de poder político português provocaram conflitos. Contudo, o mais notável foi a Conjuração Mineira. Os principais mecanismos de controle foram quinto, derrama e captação. Os altos impostos, as taxas, as punições e os abusos de poder político exercido pelos portugueses geravam conflitos que culminariam em várias revoltas, culminando de certa forma na independência do país em 1822. A população, no período da colonização brasileira, era formada por brancos, índios catequizados, negros, africanos escravizados e mestiços. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, onde o homem não era somente chefe de família, mas também o dono de tudo. Naquela época, a maior parte da mão de obra era africana e o objetivo era comercializar com a Europa. Toda a fonte de subsistência da sociedade estava ligada à agricultura e ao latifúndio. A primeira cultura a render lucros foi a cana-de-açúcar, depois o tabaco, seguido do algodão e a pecuária. A sociedade foi se estabelecendo em povoados onde o convívio social se resumia à lavoura e atividades da igreja. No início, a casa do senhor de engenho era construída de palha ou sapê. O piso era de terra, havia poucas portas, janelas e mobílias. Eles costumavam dormir em redes. Os utensílios de cozinha eram de cerâmica e havia poucos talheres. A casa grande ficava muito próxima das senzalas, e por medida de segurança contra os ataques indígenas e revolta de escravos, com o tempo ficaram maiores e mais seguras para o senhor de engenho, embora a proximidade ainda continuasse a mesma. Normalmente os colonos ficavam à frente e os escravos ao fundo, por vezes em pequenos porões. Havia pouco tempo de descanso, e logo quando nascia o sol, os homens levavam os escravos para lavouras e as mulheres designavam as tarefas das escravas, que além de fazerem tarefas domésticas e cozinhar, eram vistas como reprodutoras e cuidadoras das crianças. Não havia água encanada, o que ocasionava um mau cheiro do local. Ao final do dia era servida uma refeição. Os escravos no geral dormiam juntos e haviam guardas nas portas onde eles dormiam para garantir a segurança dos nobres e evitar fugas de escravos. Os que fossem capturados em fuga eram espancados na frente da porta da casa grande.